Pessoal, voltando aqui, a gente vai trazer nesse vídeo as questões 36, 37, 38, 39 e 40. Nós fizemos um primeiro vídeo com as questões de 31 a 35 e agora, nessa segunda parte do vídeo, as questões de 36 a 40. A questão 36, uma questão aí também muito fácil, né? Pegou alguns candidatos, eu recebi alguns relatos, mas uma questão bem fácil de se resolver, claro, né? Acaba sendo a obrigação de qualquer brasileiro de conhecer as suas agências regulamentadoras, conhecer a funcionalidade da estrutura do país e os seus órgãos para a gente poder entender. A questão 36, gente, ela diz o seguinte, leia o texto abaixo, abre aspas. As agências reguladoras são órgãos públicos que desempenham um papel fundamental para o desenvolvimento do país, sendo responsáveis por disciplinar, fiscalizar, estabelecer tarifas e controlar atividades que norteiam os progressos econômico, social e político, ao funcionar como uma espécie de administrador de vários serviços e atividades econômicas no Brasil que são importantes para a sociedade. No Brasil, existem várias agências reguladoras que fiscalizam e estabelecem preços e tarifas relacionadas com medicamentos, água, transportes, energia e telefonia, dentre outras. A partir da leitura do texto acima, assinale a alternativa que apresenta corretamente as siglas das duas agências reguladoras que têm as seguintes funções. Vou grifar aqui, gente, para ajudar a gente na resolução da questão. A agência que regula venda de medicamentos e programas de vacinação, e outra agência que é responsável pela fiscalização de tarifas de telefonia celular e de suas operadoras. Pessoal, para ajudar muita gente aqui nessa questão, né, eu vou puxar aqui uma caixinha de texto aqui para a gente poder escrever e a gente poder ajudar vocês nessa questão, certo? Pessoal, a Anvisa ela cuida exatamente de medicamentos e vacinação, certo? Nós vamos ver exatamente que foi a Anvisa responsável aí por... Enfim, a gente sempre acompanha toda essa questão aí vem acompanhando, né? Para falar a verdade, até porque a pandemia não acabou, em relação a essas questões da vacinação, Covid-19 e por aí vai. A Anvisa, gente, é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então é ela que faz a regulação desse segmento de medicamentos e programas de vacina. Nós temos a Anatel, gente, que a Anatel é da área de telefonia, internet e por aí vai. Nós temos aqui a ANA. A ANA é a Agência Nacional das Águas, ou de águas, né? Como queiram. A Anvisa nós já respondemos, a Anatel também. A ANAC, gente, cuida da aviação. A Agência Nacional da Aviação Civil cuida aí dos aeroportos, cuida das empresas que fazem a aviação civil no Brasil, seja de transporte de passageiro ou de carga. Diferente, né? Mas praticamente no mesmo segmento, que é transporte, é a ANTT, que cuida do transporte terrestre, né? Os ônibus, por aí vai. Terrestre. Pronto, agora ficou certo. O pessoal, a Ancine é a agência que regula toda a questão voltada para o cinema. Então, sempre que, enfim, vocês verem produções nacionais, filmes nacionais, sempre tem as questões aí do selo da Ancine e tudo mais. Então, gente, aqui o que a questão pedia? Venda de medicamentos e programas de vacinação, tarifas de telefonia celular e de suas operadoras. Medicamentos, Anvisa, telefonia, Anatel. Então, a questão 36 é a alternativa A. Pessoal, trouxe aqui essa explicação, né, para que, enfim, até por questão de conhecimento, quem não sabe ou não sabia, né, agora vai ficar sabendo, e também para a gente poder discutir a questão. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima. Então, na questão 37, aí tem uma questão bem, né, para a gente pensar bem, a questão bem textual, né, e tinha que ter uma certa paciência para poder ler. Vamos lá. A questão 37 diz, leia o texto abaixo e em seguida responda a questão. Segundo dados do Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2020, a geração saiu de 66,7 milhões de toneladas em 2010 para 79,1 milhões
em 2019, uma diferença de 12,4 milhões de toneladas em relação a resíduos sólidos. O mesmo estudo diz ainda que cada brasileiro produz, em média, 379,2 quilos de lixo por ano, o que corresponde a mais de 1 quilo de lixo por dia. Pessoal, só fazer um destaque aqui, né? Sempre que a gente vê ou ouvir falar em resíduos sólidos a gente está falando de lixo. Na política de resíduos sólidos do Brasil, a gente está falando de lixo. Então, gente, isso é uma matéria do Senado, né, agora de 2022, e o enunciado da questão diz: o aumento da geração do lixo no Brasil, conforme o texto, e sua destinação correta, representam dois dos problemas ambientais das cidades brasileiras relacionados com os resíduos sólidos. Sobre essas e outras questões que envolvem atualmente a geração do lixo urbano no Brasil, é correto afirmar. A letra A diz o seguinte: na última década, devido à crise econômica, o brasileiro passou a consumir menos, diminuindo a geração de lixo por habitante. Gente, poderia até fazer sentido, né, essa questão. Mas, se a gente for perceber, o enunciado da questão, né, o textinho de apoio, ele fala exatamente que o brasileiro passou a produzir mais lixo. Então, se aqui ele fala, o brasileiro pode até ter consumido menos. Agora, diminuir a geração de lixo por habitante, gente, esse é o trecho da questão que está completamente errado. Né? A alternativa B diz: os materiais e resíduos presentes no lixo urbano brasileiro não são recicláveis nem reaproveitáveis. Olha o erro onde está aqui, gente. Quando fala em não são recicláveis nem reaproveitáveis. A política de resíduos sólidos ela investe exatamente nisso, pessoal. De que os materiais e resíduos eles sejam reciclados, que sejam reaproveitados. Por isso, né, tem toda aquela discussão voltada para a coleta seletiva e tudo mais. Então, essa alternativa ela também está errada, gente. A alternativa C diz: o crescimento da população e do consumo, muitas vezes desnecessário, e o desperdício são causas do aumento da geração de lixo. Se a gente perceber, aqui ele está falando, gente, de crescimento da população, certo? A população cresce, o consumo ele também cresce, né? O consumo muitas vezes desnecessário, isso é verdade, né? E se eu tenho desperdício, eu tenho um consumo e tenho um desperdício, porque as pessoas elas não estão consumindo de maneira adequada ou elas não estão consumindo tudo que adquirem ou tudo que compram ou tudo que produzem. Então isso pode ser sim um aumento da geração de lixo, assim como disse o enunciado da questão. A gente vai deixar essa reservada aqui e vamos dar uma olhada nas outras. A letra D diz: no Brasil não é realizada coleta seletiva de lixo urbano e os municípios brasileiros não possuem aterros sanitários para depositar o lixo. Isso aqui está errado, gente. Não é realizada a coleta seletiva do lixo urbano, é o contrário. Né? O contrário, é realizado sim, a coleta seletiva, inclusive, estimulado, né, pelos órgãos que cuidam do meio ambiente, entidades e tudo mais. E nós temos também aqui municípios brasileiros não possuem aterros sanitários. Os municípios que não possuem aterros sanitários, pessoal, são exatamente municípios que estão em desacordo com a lei relacionada ao meio ambiente. Então, essa alternativa ela também está errada. A alternativa E diz: o recolhimento do lixo urbano e sua correta destinação para não ocasionar problemas ambientais é responsabilidade do poder público estadual. O erro está aqui, pessoal. Responsabilidade do poder público estadual. A responsabilidade, obviamente, é de cada município, né? Aqui é a competência municipal e das prefeituras para fazer esse recolhimento adequado do lixo e a sua correta destinação. Então, diante dessas alternativas, a alternativa correta é a alternativa C. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima? Pessoal, questão 38, a questão que fala sobre a população brasileira, traz um recorte, inclusive com dados, né, do IBGE. Esse é um assunto que facilmente pode cair, tanto em outras provas da CPCON de 2022, como também de outras bancas. Aqui, 2022 é o ano que vai ser realizado o censo, né, do IBGE. A questão ela diz o seguinte: em 2019, o número de idosos no Brasil chegou a 32,9 milhões. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que a tendência de envelhecimento da população vem se mantendo e o número de pessoas com mais de 60 anos no país já é superior ao de crianças com até 9 anos de idade. Pessoal, eu vou destacar isso aqui,
esse trecho aqui que diz, analisando as informações acima, né? Porque, pessoal, sempre que vem essa questão, que vem um textinho de apoio, é sempre bom a gente se apoiar no texto, por isso que faz esse nome, né? E a gente também sempre vê as alternativas, vê o texto e vê o que é que faz relação. A alternativa A, ela diz o seguinte: mais da metade da população total do Brasil ultrapassou os 60 anos de idade, exigindo mais benefícios do INSS. Gente, ele diz aqui o seguinte, na questão que o número de idosos no Brasil chegou a 32,9 milhões, isso em 2019, né? Em 2019, nós tínhamos aproximadamente 212 milhões de habitantes. 32,9 para 212, né? Não chega na metade nem mais, e nem é mais da metade. Né? Então, essa alternativa A, ela já está errada exatamente porque faz esse ponto aqui de mais da metade da população total do Brasil ultrapassou os 60 anos de idade, o que não é verdade. Na letra B diz, o envelhecimento da população aumenta a taxa de natalidade, aumentando também o número de crianças. Gente, aqui não tem relação porque, assim, a taxa de natalidade, né, o envelhecimento da população não é o que aumenta a taxa de natalidade. Né? Isso não faz relação. A taxa de natalidade, obviamente, aumenta o número de crianças, mas não tem relação do envelhecimento da população com o aumento da taxa de natalidade. Então, essa alternativa, gente, ela também está errada. A letra C diz, no Brasil, os homens vivem bem mais que as mulheres. Isso explica o envelhecimento de sua população total. Gente, se eu digo que homens vivem bem mais que mulheres, como é que isso é o envelhecimento da população total? Assim, gente, não tem uma relação, e também a questão, ela não trata sobre isso, por isso que eu disse. Essa questão de analise as informações acima é porque a questão não fala se homens vivem bem mais que mulheres, né? Aí, se homens vivem bem mais que mulheres, isso não faz relação com o envelhecimento da população total. Podia-se dizer que era o envelhecimento da população masculina, né? Já que os homens vivem bem mais do que as mulheres, obviamente, a alternativa induz que as mulheres morrem mais cedo do que os homens. Então, essa alternativa ela também está errada. Na alternativa D diz, o envelhecimento da população brasileira pressiona a previdência social devido ao crescente número de aposentados. O que acontece, gente, é que o envelhecimento da população brasileira, naturalmente, se ele aumenta, ele pressiona a Previdência Social, que é o órgão do Brasil que cuida da questão da aposentadoria. Então, se o número de aposentados cresce, é porque a população está envelhecendo, isso, obviamente, pressiona o órgão do governo que cuida dessa parte da Previdência Social, que é o INSS. Então, gente, essa alternativa ela pode fazer sentido, né? Essa questão. Mas vamos ver a letra E. A letra E diz, a expectativa de vida é maior entre a população com menor rendimento. Isso explica o envelhecimento da população no Brasil. Gente, vocês vão perceber que em algumas questões de conhecimento gerais, uma afirmação ela não tem nada a ver com a outra. As afirmações elas não justificam uma a outra. Pelo contrário, elas são contraditórias. Então, a expectativa de vida é maior entre a população com menor rendimento, com a população pobre. Isso não é verdade. O envelhecimento da população no Brasil não está relacionado exatamente, está relacionado à expectativa de vida. De dizer que a expectativa de vida maior entre a população com menor rendimento, a gente sabe que não, até porque as condições de saúde, né, as questões voltadas à questão de moradia, saneamento básico e tudo mais, o que vai acarretar, obviamente, uma série de doenças, e a falta de acesso à saúde pela população de menor rendimento não vai fazer com que essa população envelheça, pelo contrário, vai fazer com que essa população não chegue à velhice e morra mais cedo. Então, pessoal, a alternativa correta, diante das alternativas que estão postas na questão, é a letra D. Vamos para a próxima? Essa questão 39, é bom a gente prestar atenção porque ela fala da independência do Brasil, que esse ano completa 200 anos. 2022, por ter esse marco, essa data fechada, 200 anos, é uma tendência ou uma probabilidade de que uma questão como essa, da independência, ela caia em provas da CPCOM ou prova de qualquer
qualquer outra banca por conta dessa comemoração. A questão ela diz o seguinte: dia 7 de setembro de 2022, neste ano, o Brasil completa 200 anos de independência. Este fato representa um marco importante na história do país. Ao longo desses 2 séculos de independência em relação a Portugal, o Brasil passou por várias mudanças e transformações políticas, econômicas, sociais e culturais. Então, o que é que a questão pede? Considerando o atual contexto histórico do Brasil, após 200 anos de independência, como também sua realidade política, econômica, social e cultural, é correto afirmar que o Brasil tornou-se independente economicamente e atualmente não necessita importar mercadorias e bens de consumo de outros países. Gente, isso aqui está totalmente errado. Não necessita importar mercadorias e bens de consumo de outros países. Isso aqui está errado, gente. Porque o Brasil é um país independente, mas não é um país dependente economicamente, assim como vários outros países, porque os países eles têm relações econômicas entre si. Então, um país ele depende do outro, o Brasil depende da China, a China depende do Brasil, assim vai, por exemplo. Essa alternativa, gente, ela está errada. A alternativa B diz: a independência não eliminou a exclusão social. O Brasil continuou e permanece sendo um país com grandes desigualdades sociais. Faz sentido, né? A independência ela não elimina a exclusão social. O país já existia uma desigualdade social antes de ser um país independente e depois da independência isso continuou, né? As desigualdades sociais podem até ter sido potencializadas, então faz sentido. Letra C. Em 1822, o Brasil conquistou a independência política, passando a ser imediatamente uma república federativa até os dias atuais. Gente, bom a gente prestar atenção aqui, ó. Quando fala em independência, quando fala em independência, independência é uma coisa, independência política. Agora, de passar a ser imediatamente uma república federativa, gente, é uma coisa totalmente diferente. Aqui nós estamos falando de independência. O Brasil deixou de ser independente, deixou de ser dependente de Portugal, porém, né, foi governado pela família real, porque a independência veio com regime de governo de monarquia. O Brasil passou a ser República Federativa a partir de 15 de novembro, né, de 1889, que é a proclamação da República. São 2 fatos distintos. Então, gente, essa alternativa ela também está errada. Alternativa D. Ao longo desses 200 anos de independência, o Brasil aboliu a escravidão, possibilitando igualdade social e econômica entre negros, pardos e brancos. Gente, isso aqui está totalmente errado. Nem a abolição da escravatura conseguiu a igualdade social, porque a gente sabe que tem diversos outros problemas, inclusive o racismo, que fazem com que não exista uma dificuldade de que não exista igualdade social e econômica entre negros, pardos e brancos. Né? As pessoas que são pobres continuam sendo pobres, pessoas ricas continuam sendo ricas e as pessoas negras continuam sendo discriminadas da mesma forma. Então, essa igualdade social e econômica, a gente está falando na questão da igualdade social, né? Enfim, não consigo nem chegar na igualdade econômica porque a questão realmente está errada. E a letra E diz que, em termos culturais e sociais, o Brasil hoje é um país rural. Então, gente, apesar de algumas regiões ter um predomínio rural muito forte, né? Sítios, fazendas, chácaras e tudo mais, mas nem a maior parte da população vive no campo e nem nas pequenas cidades, é o contrário, a população vive em zona urbana e grandes cidades. Então, gente, diante disso, as questões dispostas, a alternativa correta é a alternativa B. Vamos para a última. Pessoal, essa questão de número 40, ela diz o seguinte: observe o mapa da violência, sobre a violência no Brasil e o título da matéria. Mesmo com quarentena, Brasil tem alta de 6% no número de assassinatos no Brasil. Eu vou grifar algumas coisas já para a gente ter um entendimento da questão, certo? O Brasil tem alta, né? Tem alta, vou deixar isso, então quer dizer que aumentou. É isso? Para responder essa questão, você deve observar que no mapa do Brasil, está aqui do lado, a seta apontando para cima indica crescimento da violência, inversamente, a seta apontando para baixo indica uma diminuição da violência.
Então, gente, aqui, ó, foi que a gente teve, ó, nós temos aqui um aumento da violência na região Nordeste, nós temos um aumento da violência na região Sul, nós temos uma diminuição da violência nas regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste. Analisando o título da reportagem e o mapa sobre a violência no Brasil no primeiro semestre de 2020, bem como a situação entre suas diversas regiões, é correto afirmar que, letra A diz, apenas na região Norte ocorreu uma diminuição da violência. Gente, nós tivemos diminuição da violência em 3 regiões, né? São as regiões que não estão circuladas. Então, apenas na região Norte ocorreu diminuição da violência. Essa alternativa, gente, está errada. A alternativa B diz, as regiões mais ricas apresentaram maior crescimento da violência. Se a gente pegar aqui o Sul e o Sudeste, o Sul teve crescimento, mas o Sudeste teve diminuição. Então, se eram as regiões que apresentaram maior crescimento da violência, essa alternativa B também está errada. A alternativa C diz, a pandemia do coronavírus reduziu a violência em todo o Brasil. Então, gente, no Sul e no Nordeste aumentaram e aqui o título, né, da matéria diz que o Brasil tem alta, ou seja, teve uma alta de 6%. Então, essa alternativa C ela também está errada. A alternativa D diz, a região Nordeste apresentou o maior crescimento da violência. Se aqui a gente tem 2 regiões que aumentaram, que foi Sul e Nordeste, a região Nordeste é a que tem um maior percentual, não preciso nem ir para outra alternativa, a alternativa correta é a alternativa B, porque na alternativa E vai dizer, nas regiões mais pobres, Norte e Nordeste, cresceu a violência. Na região Nordeste, sim. Na região Norte, não. Houve uma diminuição da violência. Então, pessoal, dúvidas, sugestões, vocês podem entrar em contato aí, né, pelo contato.conhecendogeral@gmail.com ou também pelo @conhecendogeral no Instagram. E, claro, também pode deixar o seu comentário, né, qualquer um dos vídeos. A gente vai estar interagindo, vai estar respondendo. Vocês podem sugerir outras provas, outras bancas. A gente também está corrigindo provas de atualidades ou também de conhecimentos gerais. Valeu? Muito obrigado e um abraço.